Olá, irmãos, a graça e a paz esteja com todos vocês. Hoje, neste domingo de Páscoa, estamos encerrando a nossa série devocional sobre os itens do tabernáculo de Moisés, falando sobre o último objeto, que seria a Arca da Aliança. Na verdade, nós falamos a Arca da Aliança, mas ela era composta também de uma tampa que era chamada propiciatório. O texto do Êxodo, capítulo 25, versículo 10, diz que também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura e de 1,5 côvado a sua altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. O versículo 17 vai falar sobre o propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido, e os farás nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca da aliança representava a presença de Deus plena. E dentro dela estavam as tábuas dos mandamentos. Um pouco mais à frente, inclusive, o autor aos Hebreus vai falar que também estava ali o bordão de Arão e também o maná escondido de Deus. Todos esses 3 objetos dentro da arca mostravam que Deus é aquele que cuida do seu povo, é aquele que fala com o seu povo e é aquele também que exorta o seu povo. O Senhor, ele queria mostrar através da Arca da Aliança de que ele fez um pacto com o povo de Israel e que através desse pacto ele iria redimir o seu povo. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos e ele aspergia o sangue dos animais na tampa do propiciatório. É por isso que quando nós falamos que Jesus ele fez propiciação pelos nossos pecados, é uma referência exatamente a esta tampa que existia por sobre a arca. Os querubins que foram forjados em cima dessa tampa, eles estavam com os seus olhos cobertos, assim como também nós vemos lá no livro de Isaías. Tamanha é a glória de Deus que não se pode nem contemplar. O texto do Êxodo diz, no final do livro, que Moisés, quando levantou o tabernáculo pela primeira vez e colocou todos os itens dentro, a glória do Senhor entrou e a fumaça cobriu todo o Santo dos Santos. Era a Shekinah de Deus. Deus ele fez uma aliança com o seu povo. E aqui, dentro do tabernáculo de Moisés, nós vimos em todos esses itens que cada um com a sua finalidade específica, cada um com um objetivo diferente, mas todos juntos vão mostrar que Deus ele não esqueceu de falar com os seus filhos. Só que tudo isso era uma sombra do sacrifício perfeito, era uma sombra daquele que viria para poder trazer esses símbolos de maneira real. É na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos isso na cruz do Calvário. Quando Jesus, ele disse, está consumado, está pago. Essa expressão significa que não precisamos mais de nenhum item deste do tabernáculo, a não ser para nós estudarmos e vermos qual foi o plano de Deus para nos salvar. O Senhor, ele fez conosco uma nova aliança. E Jesus disse que essa nova aliança foi uma nova aliança feita do sangue dele para a remissão de pecados. Que nós possamos viver a nossa vida de maneira digna do Evangelho, entendendo que grande foi o sacrifício realizado por nós. Na cruz, Cristo cumpriu todo o propósito ali que existiam nos itens do tabernáculo de Moisés. E ao terceiro dia, ele ressurgiu da morte para nunca mais voltar, para que hoje você e eu tivéssemos a vida e a vida eterna. Aqueles que entram no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, e provam dessa presença que representava a Arca da Aliança, jamais sairão da mesma maneira. Tengo redención
sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Meu Deus, que maravilha, Senhor. Nós gozamos durante, Senhor, essas semanas, estudando os itens do tabernáculo de Moisés. E talvez, mesmo sem entender algum objetivo ou finalidade ali para aquele povo, hoje, olhando para as Escrituras, nós entendemos, Pai, que o Senhor estava somente apontando para frente. Apontando, Senhor, para aquele que seria o sacrifício perfeito. Aquele que seria o cordeiro imolado para pagar os pecados do teu povo. Te agradecemos, Pai, por tudo isso. Te agradecemos pela maravilha de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos, Pai, pela maravilha de sermos incluídos dentro desse pacto da nova aliança. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a nossa vida, não ignorando aquilo que foi dito no Antigo Testamento e foi cumprido no Novo, mas que possamos viver a nossa vida para a glória do Deus que faz uma aliança com os seus filhos. Obrigado por tudo, Senhor, e que o Senhor continue a nos abençoar. Amém. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.